Pelo sinal da Santa Cruz, dá-nos Deus, nosso Senhor, os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis. Pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais. E aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, Jesus é a luz do mundo. Ele mesmo foi quem nos disse isso. Eu sou a luz do mundo. E nos diz para o seguir. E hoje, nesta palavra, ele também vem nos mostrar o que é feito com a luz. E se nós bem pensarmos, isso não era algo que era realizado apenas na época do Cristo, mas ainda hoje. Onde nós colocamos a lâmpada nas nossas casas? Não é no alto? Muitas vezes não compramos uma lâmpada mais potente a fim de que ela ilumine ainda mais aquele ambiente no qual estamos colocando a mesma. Jesus sendo a luz que nós acolhemos e escolhemos, ele também costuma ter esse jeito na nossa vida. A ponto de, quando damos abertura a nosso Senhor, tudo começa a ser iluminado. E aí existe um ponto bem interessante. Aquilo que está iluminado, aquilo que recebe uma grande luz, por mais que esteja na escuridão, essa escuridão, ela acaba, ela cessa. E aí a grande responsabilidade do cristão, ao acolher nosso Senhor e a sua palavra, nossa vida, ela passa por um processo em que nós a entregamos diretamente ao Cristo. A nossa vida vai cada dia mais não nos pertencendo, mas sendo doada, sendo entregue ao Senhor.
E isso faz com que a coerência das nossas ações sejam ainda mais necessárias. Por quê? Porque é o próprio Cristo que diz, ninguém acende uma lâmpada para cobri-la ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca no candeeiro a fim que todos que entram vejam a luz. Todos que nos visitam, todos que nos recebem, começam também a perceber que na nossa vida a luz que irradia não é nossa, mas é uma luz que, vindo de Deus, chega, ilumina e acolhe, aquece. Ilumina o outro, aquece a vida do outro, acolhe a vida do outro. É para o outro que nós seguimos o Senhor. É um serviço contínuo de espalhar o amor e a boa nova do Senhor. E por que a coerência? Porque muitas e muitas vezes também passamos a ser cobrados por isso. Percebam como é difícil, muitas vezes, uma pessoa que é reconhecidamente cristã e passa a fazer o mal para os outros, passa a escolher um caminho que está muito afastado daquilo que o próprio Senhor fazia. É um contra-testemunho terrível. Aí, nesses momentos, a gente escuta, mas para que ficou na igreja? Se aquele fulano que está lá vive rezando, mas é muito pior que eu. Então, é esse o caminho. Porque ao tocar a luz passa a irradiar. Só que para irradiar, é preciso movimento interior primeiro. Porque como nós recebemos essa luz, a nossa vida é a primeira que fica mais aberta. Jesus chega e coloca tudo às claras. Não adianta achar que não vai ser assim. É assim. E aí cabe a nós acolhermos ele e começarmos essa faxina interior. Não dá mais para colocar poeira para debaixo do tapete. Não dá mais para deixar um cantinho reservado para sujeira. Porque Jesus ocupa todas as áreas. E deve ser assim. Por isso, quando nós entramos nesse caminho de seguir ao Cristo, deixemos-nos ser esvaziados por Ele. Deixemos Jesus tocar em tudo. E apresentemos a Ele as nossas principais dores e dificuldades, a ponto de falar com Ele mesmo: Senhor, toca aqui. Aqui é difícil, aqui eu preciso urgentemente do Senhor. A fim de que também a nossa vida seja um bom testemunho daquilo que nós ouvimos, acolhemos e desejamos seguir. Por isso, a palavra vem dizer: prestai atenção à maneira como ouvis, porque o ouvir, ele está intimamente ligado a obedecer. E depois, o próprio Cristo vai dizer:
Quem tem será dado mais, aquele que não tem será tirado. Mas aqui não é relacionado a dinheiro, a poder, a bens. Não. Aqui é quem recebe e me acolhe, inicia um processo de esvaziamento. A ponto de quanto mais eu acolho o Senhor, mais ele me enche dele mesmo. E aquilo que eu tenho, que é só meu, começa a ser, pouco a pouco, esvaziado, deixado para trás. Ou seja, aquilo que vem de Deus passa a preencher toda a minha realidade. Por isso eu tenho Deus, eu sigo a Deus e eu entro nesse fluxo intenso de ter ainda mais o Senhor, de deixá-lo ainda mais ser o Senhor da minha vida e de me afastar de qualquer tipo de mal, de mentira, pois é a luz do Cristo que irradia todo o meu ser, todas as minhas escolhas, todas as minhas ações. É assim o nosso chamado para sermos cristãos. Querido Jesus, nós queremos te agradecer e te pedir coragem para que a gente aceite a tua luz e deixe que a nossa vida seja efetivamente transparente, a ponto do Senhor falar por meio dela. Esse é o nosso desejo. Deixar que o Senhor apareça cada dia mais. E que tudo que é treva em nossa existência seja substituído pela luz que vem de ti. Para que a gente assim viva, nós suplicamos, pois necessitamos da tua presença para lhe sermos fiéis. Por isso, fica conosco, Senhor. Fica conosco. Nos enche do teu Santo Espírito. Amém.